É isso mesmo, pessoal. Lula e Janja desesperados, desmascarados. Moraes confirma a cadeia. Bolsonaro 2026 é cada vez mais realidade. Eu vou mostrar aqui para vocês tudo o que aconteceu hoje em Brasília. Você vai ficar aí abismado. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que seja do seu interesse, que mexa nos seus direitos, que tem a ver com a política brasileira, a verdade, o que você precisa. Você cidadão brasileiro, você cidadão de bem, aposentado, pensionista, idoso do Brasil, a gente está aqui para mostrar a realidade para vocês. Então já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele joinha para a gente espalhar esse conteúdo para quem tenha interesse, certo? Dito isso, quero que você coloque aqui nos comentários de onde vocês estão nos assistindo, qual cidade, qual o seu estado, para a gente falar também do seu estado, também da sua cidade, certo? Quero que vocês, antes dessa matéria, eu quero que vocês assistam esse vídeo agora. Eu já volto com vocês com essa matéria e muito mais outras e vocês vão ver o que está acontecendo agora em Brasília. Um governo presidido por um ex-presidiário que colocou 40 ministérios de ex-bandidos não pode dar certo nunca. Outro dia eu falei alguns números aqui e chocou o presidente do PT, o nosso colega deputado Arilson. Ele falou: é verdade que o Brasil está se recuperando. E isso quem diz são os números. Deputado Arilson, eu falo só em números. Porém, a fonte que o senhor usa, IBGE, não vale absolutamente nada. O IBGE, quando colocaram lá o Postman, um esquerdista radical, que o Lula colocou esse elemento para manipular os números, informar a mídia e informar os outros países que o Brasil está bem, o que é uma grande mentira. Não sou eu que digo isso, tá? Os próprios funcionários de carreira já denunciaram esse sujeito que ali está e pediram para que ele seja exonerado. Ele está manipulando, criando empresa. É muito fácil de entender. Disse o IBGE, e o deputado Arilson repetiu aqui: nós estamos com mais da metade do desemprego. E isso quem está falando é o IBGE. Só que eles não combinaram a mentira com o Ministério do Trabalho, que diz que nunca houve tantos pedidos de seguro-desemprego. Se tem pedido de seguro-desemprego, é que o desemprego está aumentando. Ora, se dobrou o número de falências e pedido de recuperação judicial, se estão quebrando as empresas ou fazendo recuperação, óbvio que estão demitindo gente. Então a mentira do IBGE cai por terra. A Argentina, no governo do Fernandes e da Cristina, eles pegaram o departamento que equivale ao IBGE, chama INDEC. Dá um Google aí, pesquisa INDEC da Argentina. Colocaram o presidente e manipularam todos os números. Quando a Argentina acordou, a inflação estava em 200%. A população empobreceu, as empresas quebraram. É o mesmo caminho que o Brasil está indo, o caminho do buraco. E aí, quando o deputado Arilson fala que está muito boa a economia, como que o rombo que o governo Lula abriu em um ano é de 1 trilhão? Como que pode estar bem? Por que o Bolsonaro entregou todas as estatais com lucro? Entregou com 188 bilhões de lucro, todas dando lucro. E em 2 anos de governo Lula, o que acontece? Todas as estatais, deputado Arilson, todas com prejuízo bilionário, inclusive o Correios. Vocês já quebraram o Correios uma vez na época da Dilma, vão quebrar de novo. E quem vai pagar a conta de novo é o funcionário do Correios. IBGE virou uma fábrica de mentiras. Não acredite em nenhuma informação do IBGE. E vocês anotem aí essa data de hoje. Daqui 1 ano, vocês vão ver como é que vai estar a economia do Brasil. Eu garanto que vai estar muito pior. Desemprego aumentando e o governo Lula vai continuar mentindo, dizendo que está tudo muito bem. Está muito bem para eles, né? Gastando dinheiro, ficando só em hotéis caríssimos, agora quer comprar avião novo. O Brasil está indo bem, está sobrando dinheiro. O que eu falo aqui é a verdade e vocês podem conferir tudo. Basta dar um Google, vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Esse governo Lula é uma vergonha. Um governo presidido por um ex-presidiário que colocou 40 ministérios de ex-bandidos não pode dar certo nunca. E aí, o que vocês acharam do desmascarar de Lula, Janja e companhia? O deputado falou absolutamente tudo, a cara em cara, tudo caro no mercado e a economia decolando? Mentira! Coisa do IBGE que está sendo tudo manipulado através de números. E olha só, Lula 3 é Dilma 2, o retorno, diz
um jornal, um banco alemão. O banco alemão prevê que a economia brasileira deve crescer menos que 2% em 2025. Inflação ficará perto de 5% e a taxa Selic pode chegar a 14,5%. O que quer dizer isso? Dilma 3 é Lula 2, Lula 3, Dilma 2. Quer dizer que assim, o terceiro mandato de Lula tem cada vez mais a cara do segundo mandato de Dilma. E deu no quê? No impeachment de Dilma. A avaliação é do banco alemão Deutsche Bank, em relatório sobre as perspectivas da economia de 2025, o banco resume o capítulo sobre o Brasil com o título Dilma 2. Olha só, o Emerging Masters Outlook 2025, enviado nessa quarta-feira aos clientes do banco alemão, faz uma avaliação dura sobre as condições econômicas do Brasil. E para o IBGE está tudo maravilhoso, né, pessoal? A equipe liderada pelo diretor do Delft em Nova York, Drauzio Giacomelli, cita que o Brasil é um dos principais países mais vulneráveis entre os emergentes diante das dificuldades no crescimento e reformas fiscais. Abre aspas, a estratégia do governo é expandir as transferências para a classe média, gera riscos fiscais, maior inflação e moeda mais fraca, cita o documento. Para o banco alemão, o pacote fiscal divulgado na semana passada indica que o atual presidente favorece o aumento das transferências para atingir a classe média às custas de sustentabilidade fiscal e inflação. Diante do cenário, o banco prevê que a economia brasileira deve crescer menos que 2% em 2025. Se prepare, 2025, se a gente não tiver um impeachment, a gente vai sofrer muito. Ao mesmo tempo, a inflação deve operar fora da meta, com um aumento de 5% no próximo ano, especialmente como reflexo do câmbio desvalorizado para o banco alemão. A dívida pública deve alcançar 90% do PIB em 2027. Você imagina isso? Olha só, para reagir a esse cenário de mais inflação e falta de ancoragem das expectativas, o Banco Central terá de reagir. Para o banco alemão, a taxa Selic deve chegar a 14,5%. Historicamente, a inflação e câmbio no Brasil têm sido intimamente associado à política fiscal. O aperto de 7,25% em 2013 para 14,25% em 2014 seguiu o fracasso fiscal durante o governo Dilma, quando superávites primários de 2% do PIB deram lugar ao déficit primário, que atingiu 3% do PIB quando a economia afundou em 2016, lembram os economistas. Então, Dilma, o retorno, coloca aqui o banco também. Então, qual foi o caminho aqui que a Dilma seguiu? Foi de impeachment. E a gente não vê outro cenário também para a questão do Lula. O relatório faz outra comparação do desempenho econômico atual do governo. Pensem só, pessoal, isso aqui é um banco alemão. Olha a vergonha mundial que a gente está passando. Para os economistas do banco, o governo Lula tem sido uma combinação de políticas baseadas na demanda para aumentar a popularidade. Para as classes mais baixas, o governo estendeu o Bolsa Família e vários outros programas sociais que a gente já sabe. Outra aqui para vocês, pessoal, que eu quero mostrar. Olha só. Mercado acha que qualquer um ganha de Lula ou Haddad em 2026. Pesquisa Quaest, que saiu nessa quinta-feira, dizendo aqui que o mercado tem a opinião de que qualquer candidato ganharia de Lula. E eu vou mostrar para vocês que isso é muito mais profundo do que está aqui. Olha só, segundo a pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira, o mercado financeiro acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perderia a reeleição em segundo turno para qualquer outro candidato em 2026. Segundo o levantamento, o mesmo aconteceria com uma possível candidatura de Fernando Haddad. Eis a íntegra. A pesquisa inclui nomes como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Jair Bolsonaro. Na disputa contra Lula, Tarcísio e Caiado se sairiam melhor, com 93% e 91% dos votos, respectivamente. Está aqui, inclusive, o gráfico da Quaest. Olha só, a pergunta que foi feita: se Lula for candidato, ele é favorito para vencer em 2026? O não era 47% e agora subiu para 66%. E
O sim era 53 e agora caiu para apenas 34 pontos percentuais. E aqui no cenário que eles colocaram, né, em que o ex-presidente Bolsonaro permaneça inelegível, né, então aqui ele não entra nessa pesquisa aqui, e se entrar a gente já sabe que ele ganha de lavada, né? Olha só, eis as apostas do mercado caso Bolsonaro siga inelegível. Seria Tarcísio de Freitas, que é o candidato da direita na ausência de Bolsonaro, Ronaldo Caiado em segundo lugar, Romeu Zema 8%, Pablo Marçal com 2%, Ratinho Júnior 1%, Simone Tebet 1%. Simone Tebet, para quem não sabe, está junto ali com o governo do PT, está junto com o Haddad, com todo esse pacote de maldades, e outros 1%. Então, está aqui muito claro, mesmo que o capitão continue inelegível, ele vai ter aí a direita muito forte em 2026, mas eu acho que Lula cai antes. Olha só, continuando aqui, outra matéria para vocês. A avaliação do governo com relação a essa pesquisa, né? A pesquisa indica que o governo Lula é avaliado de forma negativa por 90% dos agentes do mercado financeiro. Em contrapartida, Haddad é avaliado de forma positiva por 41%. Ainda assim, 61% dos entrevistados disseram que a força do ministro está menor que começou no mandato. Isso quer dizer o que, pessoal? Que o dólar vai cair? Nunca dessa situação. Para 35% está igual. Outros 4% afirmaram que está maior. Quase a totalidade, 96%, declarou que a política econômica do país está indo na direção errada, ante 4% que disseram estar no caminho certo. E olha aqui outro sinal que o capitão está voltando. Lira, em afronta direta e desmascarando o governo Lula, disse essa semana o seguinte: sobre Bolsonaro em 2026, como candidato da direita, eu não vejo outro que não seja ele mesmo. O presidente da Câmara afirmou que o ex-presidente deve se candidatar nas próximas eleições, apesar da inelegibilidade. Sobre Lula, o parlamentar disse que é um candidato fortíssimo à reeleição, mas deu o seu recado já com relação à direita. O presidente da Câmara dos Deputados, então, Arthur Lira, disse nessa quarta-feira que visualiza o ex-presidente Jair Bolsonaro como um candidato, sim, à presidência da República em 2026, apesar da inelegibilidade. Ele é muito bem articulado, inclusive sabe de informações secretas, né, que correm ali no Congresso, então é uma excelente notícia. Abre aspas, disse ele: nós temos à direita, ao meu ver, Bolsonaro candidato. Não vejo outro candidato que não seja ele mesmo. Se vai ter inelegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período de eleição. Mas o presidente Lula já disputou a eleição assim e foi substituído. Isso pode acontecer, disse Lira em um evento da Fórum do site J. E aqui, pessoal, olha só, que é mais interessante aqui trazer para vocês. Com relação à inelegibilidade, Bolsonaro está inelegível até 2030, mas ele pode ser candidato por até 3 semanas em 2026, até que o pedido de impugnação seja feito pelo Ministério Público ou partido político que transite em julgado. Então, nesse período, ele pode se candidatar e ele pode ser substituído depois, ou seja, um candidato da confiança dele, que muito provavelmente será o próprio Tarcísio de Freitas. Se você tem outra opinião, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Outra coisa aqui que eles estão tentando ao máximo, olha só, o inquérito que está sendo aberto aí com relação ao famigerado golpe, né, que eles colocaram aí, o golpe de Estado que seria dado, no inquérito absurdo da PF. Olha só, ele contra Bolsonaro, ele cita o advérbio possivelmente em 96 vezes, diz o próprio advogado do capitão. Então, olha só, você vê que eles não têm certeza de absolutamente nada. É possivelmente por 96 vezes eles citaram em um único documento. Então a gente vê que é a luta da esquerda aí para tentar prejudicar, para tentar derrubar o capitão de vez, mas a direita está de olho nisso. Então só essa é mais uma prova da situação em que a gente se encontra hoje. E por fim aqui, olha só, Moraes autoriza Flávio Bolsonaro, Magno Malta e outros senadores a visitarem Daniel Silveira na cadeia. Então, após conseguir o semiaberto, o bolsonarista começou a trabalhar em uma colônia agrícola. Marco Aurélio Vargas aqui é o dono da reportagem. Então, Moraes, nessa situação, autorizou
tanto Flávio Bolsonaro quanto Magno Malta e outros senadores a visitarem Daniel Silveira na cadeia, no regime semiaberto, em que ele está trabalhando em uma colônia agrícola. É realmente uma humilhação muito grande, né? Em punição justamente a proibição da expressão, né? Do direito de se expressar. Então foi o que ele fez e ele está sendo aí punido pela esquerda até hoje através de Moraes. Então essas foram as notícias de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aí criado esperança com o que está acontecendo. É questão de tempo para que tudo se acerte. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS no Brasil, para você cidadão brasileiro, para você cidadão de bem, para você aposentado, pensionista, idoso do Brasil. A gente está de olho em tudo o que acontece e te traz só o filé todos os dias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.